Olá, mulher empreendedora, tudo bem? Eu fiz um vídeo, sobre 7 regras de ouro para mulher empreendedora de sucesso e muitas de vocês vieram até mim perguntando sobre a persona, me pedindo para falar um pouquinho mais e como eu havia prometido, eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouquinho melhor como que eu montei a minha persona para te ajudar a montar a sua, tá bom? Então vem comigo. Eu vou te dar hoje 6 passos para você montar a sua persona do zero. Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que você ainda não tem uma persona. Primeiramente, eu queria explicar o que é persona, Na linguagem do marketing, essa palavra é muito conhecida, mas se você não é da área, é importante que você entenda o conceito de persona. A persona, ela é muito mais específica do que o público, porque o público pode ser mulheres. Isso é um público, por exemplo, Porque aí eu tiro os homens do grupo, ficam só as mulheres. Quando eu falo de persona, que mulheres? Então imagina que dentro do universo das mulheres, existem as mulheres que são empreendedoras, as que são mães, as que não são mães, as que dirigem, as que não dirigem, as que gostam de assistir novela, as que não assistem. Entende que existe um grupo de mulheres, então eu falar que a minha persona é mulher é muito vago e não me ajuda em nada na construção das próximas etapas, tá? Então quando você fala persona, é algo bem específico. Então, mulher de X idade que mora em tal lugar, ela se comporta de tal maneira, ela gosta disso e ela busca isso, tá bom? Eu vou construir aqui com vocês ao longo do vídeo para vocês entenderem melhor. Vamos lá. O primeiro passo, mulher empreendedora, é a definição do seu produto. Ah, Miriam, mas eu já tenho um produto. Ok, não precisa mudar. Eu quero que você sente papel e caneta. Eu sou das antigas ainda nesse sentido, eu gosto muito de papel e caneta, mas fique à vontade para usar a ferramenta que mais te agrada. Papel e caneta em mãos, vamos anotar. Qual é o seu produto? Ah, eu vendo roupas. Ok, você vende roupas, mas vamos um pouquinho além disso? Você vende para o consumidor final? Ou você vende para outras lojas revenderem? Ou você vende para mulheres que vendem de porta em porta? Você vende roupas de frio ou roupas de calor? Ou em cada estação a sua roupa? Você vende um conceito? Então, roupas indianas, por exemplo? Não, eu vendo roupa em geral. Você vende roupa de marca ou é uma roupa comum do dia a dia? Você vende roupa de dormir ou só roupas para sair, etc. Entende? Quando você começa a fazer algumas perguntas, e aí você pode se fazer essas perguntas de acordo com o seu produto, você começa a filtrar um pouquinho mais o que exatamente é o seu produto. Essa definição é essencial para os próximos passos, ok? Então vamos lá. Definiu, produto definido, tudo certinho, você tem que saber o seu nicho e subnicho. Como assim, Miriam? Nesse exemplo ainda da mulher que vende roupa, ela vende roupa para todo mundo? Não, eu só vendo roupa feminina, então já é um nicho. Ah, mas você vende adulto e infantil? Não, eu só vendo adulto e eu só vendo roupa social. É um subnicho, tá vendo? Então, se eu sou criança, por exemplo, eu não posso consumir a sua roupa, certo? Certo. Quando eu nicho e subnicho, eu vou afunilar um pouco isso, Então, você já pega aquele montão de mulheres que existem no mundo e reduz para mulheres adultas e que procuram roupas sociais, entende? Então, de toda aquela fatia que a gente tem, a gente pegou apenas um pedaço. É muito importante isso, mulher empreendedora, para você saber a linguagem que você vai usar, porque para cada pessoa funciona de uma maneira diferente, a nossa linguagem, a comunicação, os gatilhos de vendas. Eu posso falar depois mais especificamente sobre gatilhos, caso vocês queiram, comenta aqui, tá bom? Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é definição de dados demográficos. O que são dados demográficos? Sabe aquelas pesquisas do IBGE? Qual o seu nome? Você é de sexo feminino ou masculino? Qual a sua faixa etária? Qual a sua escolaridade? Você é de que região do Brasil? Essas informações alfanuméricas, elas são dados demográficos. É importante, Miriam, para minha persona? Sim, não é essencial, vocês vão ver a seguir, não é o ponto alto da sua persona, mas é importante. Por que que é importante? Vocês acham que falar para uma menina de 17 anos e falar para uma senhora de 65 anos é igual? Eu vou usar a mesma linguagem para atingir as duas personas?
Com certeza não, gente. Quando eu vou falar para uma mulher de 65 anos, eu vou usar a linguagem que esteja de acordo com a linguagem que ela utiliza, eu vou falar de assuntos que interessam a ela. O mesmo acontece para jovem de 17 anos. Inclusive, de repente, para jovem, eu vou usar o Insta, né, o Instagram, que é a ferramenta que ela usa, e para a senhora de 65 anos, talvez eu use uma propaganda na TV ou no jornal, que é uma mídia que ela consome mais, tá? Então, os dados demográficos são muito importantes na construção da sua persona. Definido isso, você vai definir o estilo de vida da sua persona. Vamos trazer para o meu caso. Eu defini que eu ia falar, o meu produto era conteúdo para mulher empreendedora. Então, aí eu meio que já defini a persona, né? São empreendedoras do sexo feminino, então eu não falo para homens, embora o meu conteúdo sirva para eles, mas a minha linguagem é totalmente voltada para o público feminino, tá? Eu falo para mulheres empreendedoras, eu falo para o Brasil todo? Sim, eu falo, porque nesse caso não importa se ela tá no Acre, em Goiás ou em São Paulo, ela vai viver os mesmos desafios, talvez um ou outro diferente por conta da região, da cultura, mas de um modo geral são os mesmos desafios, as mesmas dúvidas, o mesmo processo de construção. Mas no seu caso, por exemplo, quem vende roupa, não faz sentido uma mulher que vende roupas de inverno falar para o pessoal do Nordeste, né? Ah, eu vendo agasalhos de lã. Vocês acham que as pessoas de uma região muito mais quente compram agasalhos de lã? Não, não compram. Então é importante sim você saber onde está a sua persona. No meu caso, ela é do Brasil todo, não importa se está fazendo frio ou calor, tá? Mas dependendo do seu produto, isso vai importar sim. Então, quando eu falo de... esses são os demográficos, né? Quando eu falo de estilo de vida, como que essa mulher se comporta? O que que ela faz? Por exemplo, eu tive que pesquisar, a mulher empreendedora, o que que ela assiste? Ela assiste novela? Ela assiste Big Brother? Ela assiste programas de auditório? Ou ela só assiste séries, filmes, programas de culinária? Não sei, não tem como eu saber isso, gente, de cabeça. Por isso que é muito importante sempre vocês estarem pesquisando, conversando com as pessoas para entender isso, tá bom? Você não é uma pessoa que gosta de ler livros? Ou ela lê jornal, ela tem assinatura de jornal? Ou ela se informa ouvindo rádio enquanto vai ao trabalho? Por que é importante, Miriam? Porque é aí que eu vou definir quais canais de comunicação eu vou usar com mais força para alcançar essa pessoa, entende? Então, o que que ela quer da vida? Ela sonha em viajar? Ou ela sonha só em ter mais tempo para a família? Ou ela sonha em ter um patrimônio financeiro, independente de quanto tempo isso vai levar, de sacrificar todo o seu tempo? Enfim, são perguntas que eu me fiz para montar a minha persona e que você deve fazer para montar a sua. O quinto passo, mulher empreendedora, é o comportamento de compra. Por exemplo, se eu vendo para crianças, eu vendo brinquedo para criança. Criança tem poder aquisitivo para comprar? Não, não tem. Isso quer dizer que o meu produto é fraco? Não, não quer. Porque dependendo a classe social da criança, enfim, alguns fatores que eu determinar, pode ser que seja até mais fácil, porque, poxa, eu vou fazer a propaganda, a criança vai se encantar e o pai vai comprar de certeza. Né? Então, o comportamento de compra é importante. Se eu falo para jovens, por exemplo, talvez ainda não tenham poder aquisitivo, tá no seu primeiro emprego, não tem ainda um cartão de crédito, talvez ele tenha um comportamento de compra um pouco mais desafiador, tá? Não quer dizer que não compra. Eu preciso entender se o meu público vai comprar pela razão ou pela emoção. Esses são os dois fatores que fazem a gente comprar, né? Então, quando eu passo em frente a uma loja e vejo um sapato lindo e falo, nossa, eu preciso disso, na verdade eu tô falando, eu quero isso, porque eu não preciso, né? Então, eu tô fazendo uma compra por impulso, que é uma compra consumista. É muito importante você conhecer isso no seu público, mulher empreendedora, porque isso vai fazer toda a diferença nos gatilhos que você vai usar para divulgar o seu produto, para divulgar a sua marca, tá? Ou se o seu público, por exemplo, no meu caso de mulheres empreendedoras, eu sei que na minha pesquisa ficou claro que são pessoas que compram muito mais pela razão, né? Que vão avaliar, poxa, esse produto custa esse valor? Quais benefícios eu vou ter com esse produto? Né? Por que que eu preciso dele agora? Então, no meu caso, a razão é muito mais forte do que a emoção, mas faça essa análise para você. Aí você pode me perguntar, Miriam, como eu faço essa análise? Eu não faço ideia. Chegamos então ao sexto passo, mulher empreendedora, que é
pesquisa de palavra-chave. Primeiro, eu preciso explicar o conceito de palavra-chave. Palavra-chave são aquelas palavras que estão mais ligadas ao que as pessoas procuram, né? Então, por exemplo, no meu caso, o que essas pessoas procuram no Google? Empreendedorismo, desafios do empreendedorismo, como empreender na crise, como empreender na internet, enfim, esse tipo de informação. Como que eu descobri isso? Tem algumas ferramentas, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês de uma forma mais rasa, para não ficar muito comprido o curso, o vídeo, né? Se vocês tiverem mais interesse, depois eu posso fazer um mais completo só sobre isso. Eu uso algumas ferramentas, tais como grupos do Facebook. Então, por exemplo, eu entrei em grupos de empreendedorismo e olhei o que as pessoas falam, né? Poxa, muita gente tá falando sobre os desafios de empreender na crise, por exemplo. Então eu sei que é um tópico relevante para o meu conteúdo. Ou ninguém fala sobre isso, embora estamos em crise, as pessoas não falam desse assunto. Então eu não vou abordar isso, sabe? Muita gente tem dúvidas sobre como montar uma persona, então é um conteúdo interessante. Então assim, grupos de redes sociais é o primeiro caminho para vocês coletarem informações. O Facebook está repleto desse tipo de grupo. Mensurem para não pegar qualquer grupo amador, né? Então peguem grupos que vocês veem que tem um conteúdo um pouquinho mais relevante e observem o que as pessoas estão falando. A segunda dica, né, para você fazer essa pesquisa de palavras-chave é através do Google mesmo, mas como uma janela anônima. Por que uma janela anônima? Porque na janela comum, o seu histórico tá lá, né? Então qualquer coisa que você pesquisou, ele tende a voltar no seu histórico. Quando eu coloco uma janela anônima, não tem histórico. Empreendedorismo feminino e ver o que as pessoas estão mais procurando. Sabe quando você só coloca uma parte do texto e o Google completa? Esses autocomplete, que chama, eles são direcionados de acordo com a quantidade de pesquisa que as pessoas fazem, né? Então isso daí pode direcionar muito você a entender quais tópicos são mais relevantes para o seu conteúdo, tá bom? E a terceira dica é o planejador de palavras-chave do Google Ads. Poxa, Miriam, mas eu não tenho conhecimento dessa ferramenta. Gente, eu nem vou explicar muito por aqui, porque no Google tem muito tutorial. Vocês podem, com o Gmail de vocês, criar uma conta no Google Ads. Não vai precisar pôr cartão, não precisa nada disso. Tendo uma conta, você consegue ir lá no planejador de palavras-chave e fazer algumas procuras. Então, por exemplo, empreendedorismo, mulher empreendedora, mulher empoderada, e você pesquisa. Vai aparecer várias palavras relevantes, né? O que as pessoas mais procuram com relação a esse assunto. E aí tem dois pilares para você analisar, duas métricas diferentes. Uma é baixa, alta e média procura e o outro vai ser a concorrência. Então assim, imagine que uma palavra tem alta procura, ou seja, muita gente digita aquele termo na internet e tem baixa concorrência. Essa é a melhor palavra, porque significa que poucas pessoas divulgam com essas palavras-chave, entende? Poucas pessoas usam essas palavras na produção dos seus conteúdos na internet. Se uma palavra tem baixa procura, ou seja, poucas pessoas procuram por esse termo na internet e alta concorrência ou média concorrência, talvez ela não seja uma palavra que você deve escolher. Por quê? Porque tem pouca gente procurando e muita gente ofertando, né? É a famosa lei da oferta e da procura. Então, a análise do Google Ads é isso, você vai olhar a oferta. Então, tem muita concorrência, pouca ou média, e a procura. Tem muita gente procurando, médio ou pouca gente procurando, tá? Essas são as 3 principais dicas que eu uso para fazer uma seleção de palavras-chave mesmo. Eu tenho um documento só com isso, com as principais palavras que chamam o meu público, né, que falam, que comunicam com o meu público. Faça isso também. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, pergunta para mim, eu posso te ajudar, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau!